Se o n é ímpar, desculpe, se o n é par, o domínio de f é o intervalo dos não negativos, que inclui zero. Eu não posso dizer que esse é o intervalo dos positivos. Não, o intervalo dos positivos é outro. É o zero aberto mais infinito, tá? E é R se o n é ímpar. Então, você já deu um bocado de exemplo de funções. Durante muito tempo, vou trabalhar essencialmente com essas funções. Vírgula. Porque eu tenho as operações com funções que, a partir dessas funções, geram outras funções. Quais são as operações? Adição de funções, produto de funções. Antes tem o produto de um número por uma função, quociente de funções, tá? Diferença de funções e composição de funções. São operações com funções. Assim como você soma números, você também soma funções. Estou falando das funções de variável real e de valor real. Está olhando aí o tempo, né? Tá? Então, primeira operação, ó. Dadas. Não vou colocar a palavra definição. Não fica muito pedante aqui, tá? Basta aqui, tá bom. Dadas funções f e g, a soma, tá? O resultado, tá? A soma, a adição. A soma de f com g é a função denotada por f mais g, ó. Só que esse mais aqui não é soma de números reais, é soma de funções. Mas eu uso o mesmo símbolo, tá? E definida por... Como é que eu defino uma função? Para definir uma função, eu tenho que especificar 3 coisas sobre ela. Quais são? Dizer quem é o seu domínio, contradomínio e a lei de formação. E eu farei isso dando 2 coisas apenas, porque a outra fica implícito, que é o conjunto E. Quem é o domínio da soma de f com g? É, por definição, o domínio de f intersecção com o domínio da g. Isso é o domínio da soma. E qual é a lei de formação? Ou seja, quem é a função f mais g, aplicada em x do seu domínio. Isso, por definição, é f de x mais g de x. Qualquer que seja o x no domínio da soma. Aí é bom que você veja que tem mais aqui, com significados distintos. Esse mais aqui é soma de números reais, porque eu estou somando f de x com g de x, para todo x no domínio da soma. E eu só posso fazer essa soma quando existe f de x e existe g de x, ou seja, quando o x está no domínio da f e x está no domínio da g. Por isso é que o domínio é especificado antes, e ele especificado dessa forma, a lei de formação está consistente com o domínio. Tá? Exemplo. Contradomínio é R. Quando eu não faço menção ao contradomínio, o contradomínio é o quê? Dos reais. Isso é uma convenção que se faz. Então, observe, ó. Para essa função aqui, ó. F de x igual a raiz de x menos 2, tá? E g de x igual a raiz quadrada de 5 menos x. Pergunta, para essas duas funções,
Quem é o domínio da F? Quem é? É esse intervalo aqui, 2 mais infinito, correto? E o domínio da G para F. É o tence, que isso aqui o que vem é a conclusão, viu? Tence. Domínio da F é isso? Então quem é o domínio da G? Quem é? É o intervalo menos infinito, 5. Porque o x precisa ser maior que igual, menor que igual a 5. Daí, quem é o domínio da F mais G? É a intersecção dos dois domínios. E qual é a intersecção desses dois conjuntos? O x tem que ser maior que igual a 2 e o x tem que ser menor que igual a 5. Então, isso é um intervalo fechado 2, 5. Domínio da F mais G é isso. E, portanto, aí vem, quem é F mais G aplicado em x? Quem é? É F de x, que é raiz de x menos 2, mais G de x. Ó, definição. F de x mais G de x, mais G de x, que é raiz de 5 menos x. Está tudo consistente. Eu só posso fazer essa soma se o x está nesse intervalo. Fora desse intervalo, não há como eu ter essa soma. Entendido? Entendido? Tá? Dados. Lambda real e f, uma função. Função é função do cálculo 1, função de variável real e de valor real. Então, dados lambda real e f, uma função. O produto de lambda por f, o produto de lambda por f é a função denotada por lambda.f, lambda é um número real, é a função denotada por f e definida por quem é o domínio de lambda.f? É o mesmo domínio da f. E quem é a função lambda.f aplicada em x? Quem é? É lambda vezes f de x. Qualquer que seja x no domínio de lambda.f. Então, aqui observe, esse ponto é o produto de um número por uma função. E aqui ele é o produto de um número por outro número, tá? Então você tem isso aí. Então, para f de x igual a 1 sobre x menos 2, tá? Eu pergunto, quem é o domínio da função 3f? Quem é o domínio da função 3f? Quem é? É o domínio de f. Qual é o domínio de f? Qual é? É os reais menos 2. É o mesmo domínio da f. E quem é a função 3f aplicada em x? Quem é? É 3 vezes f de x. É 3 vezes 1 sobre x menos 2. Que é 3 sobre x menos 2. Atentem que tem umas sutilezas envolvidas nessas operações. A outra definição é, dada uma função, dada uma função f, você pega uma função f, o simétrico aditivo de f é
a função denotada por menos f, tá certo? Por menos f, e definida por... Quem é o domínio da menos f? O domínio da menos f é o mesmo domínio da f. E quem é a função menos f aplicada em x? É o quê? É menos f de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da menos f, que é o mesmo domínio da f. E aí você vê, dessa definição tem a seguinte proposição, que a demonstração a gente demonstra falando. Dada uma função f, dada, vou colocar de preto para destacar, tá? Que é proposição. Prova não, proposição. É que dada uma função f... Será que eu não vou sair daqui não? Dada uma função f, uma função f, vale o seguinte, menos f é o escalar menos 1 vezes f. É claro que isso é verdade. Por quê? Porque elas têm o mesmo domínio, não tem? Quem é o domínio das duas? É o domínio da f. E qual é a lei de formação? Quem é a menos f aplicada em x? É menos f de x, que é menos 1 vezes f de x, que é a função menos 1 vezes f aplicada em x. Então essas funções elas são iguais, ou seja, calcular menos f é mesmo que calcular o produto do escalar menos 1 por f, tá? Agora vem outro. Eu quero chegar na, vamos dizer assim, a mais polêmica delas, que é a composição, tá? Mas antes tem o produto. E o produto eu tenho que fazer uma observação. Dadas funções fg, o produto de f por g é a função denotada por f vezes g, f.g, tá certo? f.g, e definida por... Mesma coisa. O domínio da f.g é, por definição, o domínio da f, intersecção com o domínio da g. E a f.g aplicada em x, quem é? É, por definição, f de x vezes g de x. Tá? E aí eu tenho algo a observar com esse exemplo. Olha aqui, ó. Você pega f de x igual a raiz de x menos 2 e g de x igual a raiz de x menos 5. Para essas duas funções, primeira coisa, quem é o domínio da f? Quem é? Intervalo 2 mais infinito. Certo? Tá bom? X maior que ou igual a 2. E quem é o domínio da g? Quem é? Intervalo 5 mais infinito. Assim, por esta definição, quem é o domínio da f vezes g? Quem é? O produto das duas, que é uma terceira função. Quem é?
é a intersecção dos dois domínios, certo? Mas quem é a intersecção dos dois domínios aqui? É o intervalo menor. Porque esse aqui, o segundo está contido no primeiro. Então a intersecção dos dois é o segundo. É o intervalo 5 mais infinito. E quem é f vezes g aplicada em x? Quem é? É f de x vezes g de x. A função f vezes g. Esse ponto denota o produto das funções. E o que vem na lei de formação, esse ponto é o produto de números reais. É o produto de quem? Da raiz quadrada de x menos 2 vezes raiz quadrada de x menos 5. Tá? Deixa eu botar menor. É a raiz quadrada de x menos 2 vezes raiz quadrada de x menos 5. E nós sabemos que o produto das raízes quadradas é a raiz quadrada do produto. Isso vale qualquer que seja o x no domínio do produto. Mas quem é o domínio do produto? Quem é? O intervalo 5 mais infinito. Tá? Embora eu não tenha feito menção aqui, mas isso está nas notas. Nas notas, quando eu estudei, quando eu desenvolvi o conceito de raiz enésima, para desenvolver o conceito de potência com expoente racional e base positiva, tá? Então, valem estas fórmulas, essas fórmulas aqui. Raiz enésima de x vezes raiz enésima de y, isso é igual a quê? Raiz enésima de x vezes y, tá? E raiz enésima de x dividido por raiz enésima de y é raiz enésima de quê? De x sobre y. Isso, claro, onde estiverem definidas cada uma das raízes envolvidas. Por favor, não escrevam que raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 2 é raiz quadrada de menos 1 vezes menos 2. Isso aqui não faz sentido. O lado direito existe, mas o lado esquerdo não. Tá? Então isso aqui não faz o menor sentido. As propriedades, elas são verdadeiras onde existir cada raiz enésima envolvida, tá? Tá bom? Se o n é ímpar, não importa quem seja o x e quem seja o y. Mas se o n for par, x precisa ser não negativo e y não negativo. E aqui, além disso, o y tem que ser positivo, tá? Se o n for par. Se o n for ímpar também, o y tem que ser diferente disso, também não. Se o n for ímpar, aqui o y tem que ser diferente de zero. Está lá nas notas. Essas propriedades são todas listadas lá nas notas. Mas o importante é você observar o seguinte, ó. Eu vou pegar esse gancho aqui e vou considerar a seguinte função. Seja h a função definida por h de x igual a raiz quadrada de x menos 2 vezes x menos 5. Quem é o domínio dessa função? Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função não é esse conjunto aqui. Embora seja a mesma expressão que dá o produto de f por g na sua lei de formação, mas o domínio dessa função é o seguinte, ó, tem x pertence ao domínio da H, se e somente se o quê? Esse produto é maior que ou igual a zero. Agora, estudando o sinal de cada uma expressão dessa individualmente, eu vou me antecipar
eu vou trabalhar com isso mais na frente, mas esse exemplo é simples, ó.